Futebol, religião e política. Temas que podem provocar polêmicas e até discórdia. Não discuti-los pode até ajudar a manter a paz e a tranquilidade nas conversas de bar e nas reuniões de família. Mas é só isso. Os acontecimentos históricos e atuais mostram que o hábito de discutir importantes temas para a sociedade está mais do que nunca sempre presente em escolas, universidades, no trabalho e também na internet. E no momento, é a política que domina qualquer roda de discussão. Esse é o assunto do quadro Repórter PUC desta semana. Hoje é quinta-feira, 7 de junho, está no ar o Espaço PUC. O Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, Unesp, realiza há anos diversas campanhas de conscientização política com o objetivo de impulsionar o conhecimento sobre essa ciência para toda a população. Com a difusão do acesso às redes sociais, o Unesp tem explorado essa ferramenta de comunicação para alcançar com mais facilidade e rapidez o público-alvo que precisa cada vez mais de informação. 2018 é um ano eleitoral que vai ser marcado pelas diferenças políticas dos possíveis candidatos. Nas redes sociais, é grande o volume de informações que podem desinformar ou até confundir a cabeça de quem não está preparado para lidar com tamanha quantidade de conteúdo. É com foco no trabalho de formação política que existe o Unesp, Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. O Unesp desenvolve diferentes iniciativas, desde a promoção de seminários na PUC, de São Gabriel, como também contribui para a formação política direta em paróquias, comunidades, movimentos populares de modo geral. Como é o caso das eleições de 2 em 2 anos, a gente sempre prepara também informações específicas para tratar daquelas eleições, explicando quais são os cargos que estão em disputa, qual a função desses cargos, o papel da cidadania, o papel da participação, o papel das organizações. O Unesp oferece diversos materiais educativos, incluindo vídeos veiculados nos canais de comunicação. Mas com a popularização do acesso à internet, surgiu a necessidade de produzir vídeos mais curtos, mais dinâmicos. Ao serem veiculados nas redes sociais, eles dialogam melhor com a população. A gente percebeu que tinha um espaço para a utilização das redes sociais, porque facilita a difusão de notícias. Os interessados na utilização daqueles vídeos, de certa maneira, já estão agrupados em grupos de redes sociais. E a ideia dos vídeos é justamente que possam chegar através dessa difusão, contando aí com uma rede de distribuição que é do próprio voluntariado, dos agentes de pastorais, dos integrantes de grupos de fé e política. O conteúdo do material busca trabalhar com o espectador conceitos importantes para entender o cenário político brasileiro, como o que é democracia, no que consiste a corrupção e quais são as funções dos 3 poderes. Mas isso não se limita às redes sociais. Todo o conteúdo é levado para grupos de pastorais e encontros do Núcleo de Acolhida e Articulação da Sociedade Paroquial, o NAASP. É proposto, então, dentro das várias atividades que o NAASP tem, momentos de formação. Que é esses momentos, seja lá curso Igreja e Sociedade, à luz da doutrina social da Igreja, ou mesmo esse momento tão particularizado que a gente elegeu como prioridade, junto à paróquia, junto às lideranças, como um momento de refletir mesmo sobre essas eleições. E aí sim, vem esses vídeos para nos ajudar a enriquecer as temáticas que nós temos como tratativa, Como o ano é um ano de eleições, não dá para passar desapercebido esse tema de não fazer alguma formação com os agentes daquela pastoral em específico, seja pastoral da juventude, pastoral carcerária, pastoral de rua, pastoral do menor, pastoral da criança. Todas essas pastorais têm encontros de formação, têm reuniões de coordenadores, então os vídeos são muito utilizados e muito bem acolhidos para esse tipo de atividade. O instrutor comenta que a resposta das pessoas ao material exibido é sempre positiva. E as reflexões resultantes são fundamentais para a construção do modelo ideal de sociedade. O impacto é grande, porque principalmente neste contexto que nós vivenciamos, que é uma crise, não só política, econômica, mas também humana, e as pessoas recebem isso com muita atenção, com muito valor, com muito carinho, a fim de mesmo apurar e traçar quais são as metas e os rumos que o Brasil irá enfrentar ou irá passar nos próximos 4 anos. A partir da política
que se constrói a possibilidade do bem comum, né? Não política partidária, que é uma outra situação, mas a partir da política é possível a gente construir, sim, uma sociedade que a gente sonha que seja mais justa, igualitária e de paz para todos. A eleição municipal é um ótimo momento para você acompanhar de perto o que acontece na sua cidade. É hora de entender a proposta dos candidatos. Os atuais prefeitos e vereadores podem se candidatar a um novo mandato. Pense no que eles fizeram até agora e decida se você quer que eles continuem te representando. E os novos candidatos? Você conhece as propostas deles? Questione, fiscalize, compareça. Nós vamos continuar a falar desse assunto aqui no nosso estúdio. Para isso, recebemos Antônia Montenegro, professora da PUC Minas e cientista social. Também participa com a gente o Douglas Vinícius, estudante de medicina. Ele atua em movimentos estudantis e vai falar sobre a importância do engajamento jovem na política. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Bem-vindos. Obrigada a vocês. Então, professora, a internet é o melhor lugar para a gente poder debater política atualmente? Como é que é? É um dos bons lugares para debater, porque a internet ela amplia a possibilidade de contato com diferentes grupos, com diferentes pessoas. É mais democrática no sentido de que não há um controle de um grupo, há N possibilidades. Então, é um espaço para discutir política, como vários outros espaços são. Mas a senhora acredita que existe uma maturidade por parte da população para se debater a política neste ambiente? O ambiente das redes, principalmente das redes sociais, ele sempre é um risco para debater qualquer coisa, não só a política, né? Porque tem várias questões que, por exemplo, anonimato, que acaba as pessoas colocando questões que elas face a face não teriam coragem, mas isso não é só no campo da política, né? É no geral, né? É no geral, para qualquer outro assunto. O que eu acho que é um grande ganho é que ela traz essa dimensão de possibilitar que pessoas que antes não tinham acesso a um debate, a informações, ainda que ela possa trazer distorções e tudo, que a gente vê aí, as falsas notícias, as manipulações, mas ela possibilita também que vários grupos que não têm visibilidade em outras mídias possam ter acesso e colocar suas proposições, suas discussões. Douglas, você vê essa facilidade de difusão de informações da internet? Você que está aí nessa geração, na nossa geração, né, que está aí mais ligada nessa questão? Eu acho que sim, né? Para a juventude é o grande meio de comunicação, né? Acho que a gente utiliza hoje muito mais a internet do que as gerações anteriores, do que outros meios de comunicação. Mas estava vendo também recentemente um estudo que colocou que metade da nossa população ainda não tem acesso à internet. Então, por mais que seja, né, um meio de comunicação que a gente também deve ter oportunidade de colocar as experiências, as expectativas, as posições, também, né, entender ainda que existe parte da população que não tem acesso. Acho que fazer esse recorte também é interessante. A gente está falando aqui de um debate político, né, no ambiente das redes sociais. Nós ficamos boa parte do nosso tempo nesses ambientes, mas pesquisas indicam que as pessoas, no geral, que estão nesses ambientes, estão em busca de entretenimento. Aí como que você avalia esta busca pelo entretenimento e a possibilidade de se fazer um debate político nesse espaço? Eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente trazer a política para além daquilo que a gente acredita que seja a política institucional, partidária, para essa política do cotidiano. Então, esse é um dos espaços que a gente tem para poder fazer isso, né? Então, aquela pessoa que estaria ali buscando uma outra informação, oportunidade também de chamar a atenção aí para uma discussão que talvez ela não fizesse em outro ambiente. Então, acho que ela é uma estratégia também para a gente poder ter essa conexão. Às vezes, né, por exemplo, a gente vê, no caso do público jovem, a gente vê pessoas com mais experiência produzindo conteúdos na tentativa de atrair a atenção do público mais jovem. Você acha que isso é eficiente? Ou seria um modelo mais ideal o próprio jovem fazer conteúdos ou promover debates com outros grupos de jovens? Você está dando um caso específico aí do jovem porque ele que está ali mais ligado nas redes sociais. Acho que os próprios
próprios pares, né, produzindo conteúdo, produzindo linguagem, facilita muito, né? Justamente pela tentativa de identificação que existe, seja com geração, seja com a forma de pensar, a forma de construir. A gente vê até nas expressões de linguagem, né, como que ao longo das gerações isso vai mudando um pouco. Não que os outros não tenham condição também de produzir conteúdo que a gente possa se identificar, compartilhar e dar repercussão. Mas acho que se o jovem puder ser protagonista, né, nessa escrita do conteúdo, acho que fica mais transparente até. E, professora, como que a gente pode combater as chamadas bolhas ideológicas, né, que acabam surgindo nas redes sociais, né, essa divisão do país entre diferentes posicionamentos políticos, por exemplo? Esse é um desafio. E aí me parece que iniciativas como o Nesp colocou aí, que a gente viu, elas são fundamentais. Outros sites de outros grupos que possam, inclusive, estar propiciando que haja um debate que contemple a diversidade. Porque talvez o que esteja faltando são canais que sejam capazes, no interior da internet, que sejam capazes de comunicar com a diversidade que ela tem, ouvir as diferentes vozes, porque aí você fura essas bolhas. Porque se eu estou só recebendo coisas daquilo que eu gosto, daquilo que eu me referencio, claro que eu não vou conseguir ir além daquilo que eu já sei, das expectativas que eu tenho. Então é preciso criar alguns desses canais, essas instituições, ONGs, essas entidades, é muito importante o papel delas. A senhora leciona no curso de comunicação, professora, e existe um debate muito grande no que diz respeito à política de privacidade das plataformas como o Facebook, porque tem um algoritmo, né, que direciona os posts para aquilo que a pessoa curte mais, que ela mais gosta. E isso é um fator que pode, pelo menos de acordo com alguns estudiosos, um fator que pode levar a intensificar essas bolhas, né? Porque é mais do mesmo para aquilo que a pessoa já acredita. É verdade, isso é um fator limitador, mas que a sociedade civil já percebeu isso em função dos dilemas que a gente viveu nas últimas eleições nos Estados Unidos e também no Brasil. As possibilidades de manipulação, inclusive, não só do algoritmo, mas dos próprios grupos que vão se apropriar desse processo e disseminar mais dos mesmos para esses grupos, inclusive notícias inverídicas, as tal das fake news. Então, há esse risco, sim. Mas nós já vimos lá no Congresso norte-americano como o próprio Facebook, que nunca achou que era problema, eles estão tendo que recapitular e reconhecer que o algoritmo ele não pode existir sem a presença de um humano para que, em alguma medida, estabeleça essa intermediação. A intermediação pela máquina, por máquina mesmo, ela pode produzir essas distorções. Por isso que tem que se criar essas esferas, esses canais alternativos que recuperem um pouco essa dimensão do próprio controle do humano sobre a sua vida, né? Porque a distorção, ela ficou muito patente nisso aí. Mas a sociedade civil já se movimentou e essas grandes plataformas já têm que se haver. Elas não davam atenção, agora elas têm que se haver com isso, né? Pois é, daqui a pouquinho a gente continua essa conversa, porque agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Espaço PUC e hoje aqui no quadro Repórter PUC o assunto é política e redes sociais. Mas antes de continuarmos a nossa conversa aqui no estúdio, vamos direto à redação conferir o que a Anne Guimarães preparou para o Espaço Cult de amanhã. Boa tarde, Anne. Boa tarde, André. Boa tarde, Tomás, que está aí no estúdio também. Boa tarde para você que está assistindo o Repórter PUC. Pois é, o Espaço Cult amanhã está imperdível. Nós vamos falar sobre a participação das mulheres no mundo dos quadrinhos, das HQs. E eu vou receber aqui as quadrinistas Juliana, Carol Cunha e a Laura Taide. Tá imperdível, é amanhã às 5 da tarde e eu espero por você. Então, pessoal, professora, né, no último bloco a gente estava conversando sobre essas diferentes esferas, né, que a internet nos proporciona para a gente poder conhecer. Uma coisa que me pensou muito é em relação à consciência política. Assim. A gente pode afirmar que existe um modelo certo de ser consciente politicamente ou são vários? Como que é isso? Eu acho que essa questão da consciência política, primeiro que
que a consciência política, a gente está sempre em construção, né? E o que seria a consciência? É você tomar ciência, né, dos processos que envolvem o fazer político e da importância dele na própria organização da vida de qualquer pessoa. Então, se a gente está chamando consciência política nesse sentido, aí eu acho que é fundamental que todos, em alguma medida, tenham essa compreensão. Sem política não há vida social, não há a vida humana para se organizar, ela precisa da política, né? À medida em que a gente compreende a política como o próprio processo que constitui as trocas, as interações, o estabelecimento dos padrões que regulam os comportamentos, das referências, né? Então, nesse sentido, ter consciência é compreender a importância da política, como ela é fundamental e substantiva à própria existência da vida em sociedade. Pois é, para ajudar as pessoas a terem acesso, né, a essa consciência, essas discussões, que existem alguns movimentos, principalmente alguns estudantis, que é o que o Douglas participa. Pode contar para a gente como é que você atua? Acho que nesse processo que a professora estava comentando, o cenário contrário é o cenário da alienação, né? E aí, então, tornar-se consciente é também entender que existe um processo de alienação que é estrutural e que, à medida em que a gente consegue, né, tomar para si esse processo de entender os... Explica só para a gente o que é alienação. Ok. Todos os, né, o conceito em si, né? Aquelas percepções que nós temos que vêm, né, de uma análise de senso comum, digamos assim, elas são produzidas muitas vezes pelo processo de alienação da nossa sociedade. Então, quando a gente não consegue refletir sobre determinada circunstância, determinado processo em si, a gente pode falar que estaria ali talvez um cenário de alienação. E aí, acho que né, tarefa nossa, e pelo menos nos movimentos estudantis, acho que isso vem sendo uma pauta muito constante, este processo de tomar consciência, né, de como que a gente pode interferir sobre a política, sobre a economia, sobre saúde, sobre educação. Então, acho que essa é uma tarefa que o movimento estudantil vem tendo, né? E aí a rede social é de novo um instrumento importante para isso. A professora estava comentando, acho que duas coisas muito interessantes que a gente tem agora também. Tanto uma pauta, né, que é a democratização da mídia, então entender que a gente tem grandes grupos que dominam principalmente a rede de televisão, mas também na internet, e uma pauta que está colocada também, que é a das mídias independentes, né? Então, a produção de conteúdos também pelo movimento estudantil, né? Então, tanto os estudantes de comunicação, a gente também dentro da área da saúde tenta produzir aí conteúdo com essa análise, né, de tentar romper um pouquinho essa barreira da alienação. Então, de tentar trazer um olhar diferente do senso comum, aquilo que muitas vezes a gente não tem oportunidade de conversar, não tem oportunidade de discutir em outros espaços. Entendi. A gente vê nas últimas pesquisas eleitorais, né, que são divulgadas aí a cada período, que há uma tendência de negação da política. Eu queria saber dos dois, assim, da professora, de você, o que vocês acham em relação a isso e como que as redes sociais podem estar contribuindo para esse processo ou não, pode estar contribuindo para que não se haja esse processo de negação da política. Eu acho que há uma situação de desalento com a política institucional, né? Então, é preciso que a gente deixe claro isso, porque a crise que as democracias no mundo passam, em especial no Brasil, em função do não reconhecimento que a sociedade civil tem, de que seus representantes os representam, né, de fato, isso tem gerado exatamente uma situação de desalento e desconfiança, como se política fosse só essa expressão. Isso, óbvio, que você tem a política institucional, você tem que eleger, não existe sociedade sem que você eleja esses representantes, a não ser na democracia direta, né? Mas sempre, em alguma medida, você vai ter que ter representantes ali. O que está aí está desgastado em função, inclusive, de mecanismos, da falta de mecanismos que possibilitem essa mesma sociedade atuar mais no controle desses sujeitos. E quando ela se vê impossibilitada, sem uma saída, e com todos os escândalos e tudo que a gente tem visto, né, esse distanciamento do sujeito, do representante, do representado, e aí ele obviamente que ele entende que isso é toda e qualquer política. Mas é preciso esclarecer que
ainda que eu não queira participar da política, que eu não queira votar, que eu não queira, eu estou sendo político ainda quando eu me omito, porque é uma posição também. Sim. E a posição de omissão talvez seja a pior delas, porque é você compactuar em alguma medida, objetivamente, com o quadro que está aí. Porque se eu não participo, eu me isento, então é porque em alguma medida eu não quero participar dele, então a coisa vai continuar do jeito que está. Abre espaço, né, para permanência. Não há pessoas apolíticas, né? Uma posição de omissão também é uma posição política, né? E acho que é interessante perceber que existe uma contradição. Por mais que as pessoas neguem muito essa ideia da política, e principalmente essa ideia da política institucional, assim como vocês também começaram o programa hoje, existe uma discussão muito, muito eminente a respeito de política, né? Seja nos ônibus, seja nos bares, seja nas rodas de conversa. A política se tornou um assunto que a gente conversa no dia a dia. E acho que algumas coisas, pelo menos nesses últimos anos, elas demonstraram para a gente essa nova maneira de olhar para a política que vai além dessa política institucional. Então, os estudantes secundaristas, né, que tiveram aí também nos últimos tempos reivindicando, principalmente em São Paulo, a questão da merenda, né? Então, eles foram para as escolas e aí muito questionados também, mas demonstraram que estavam limpando as carteiras, que estavam, né, pintando as salas de aula. Então, acho que isso tudo também demonstra um outro lugar de se fazer política que vai além dessa política institucional, mas que ainda não consegue, né, chegar ali e quebrar essa ideia de que nós somos atores políticos, essa ideia, às vezes, de que é melhor não participar da política e se distanciar. Mas a gente está falando dela, então a gente está sendo político. Sim, com certeza. Eu estava até vendo o Douglas falando, eles estão um exemplo muito interessante, que as pessoas estão fazendo política, estão discutindo política, principalmente a política institucional. Há um tempo atrás, a gente via exatamente o contrário, né? Brasileiro não discute política, brasileiro não fala sobre política. Agora parece que o cenário se inverteu, né? Isso também até um pouco pelo cenário que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma crise política muito forte, a gente está num ano eleitoral aí que vai ser muito difícil. Então, o que a gente faz, sabe? Como é que a gente vai debater isso em casa? Como a gente vai debater isso no trabalho, na universidade? Como fazer isso? Como que a gente vai, sabe, ir para as eleições assim, com todo mundo sabendo exatamente o que vai fazer, por exemplo? Eu acho que esse é um desafio, esse ano particularmente vai ser um desafio, porque algumas coisas vão se acirrar, já estão acirradas, né, polarizadas, mas é preciso que não se perca essa possibilidade de estar discutindo, de estar trocando, debatendo, sabe? Talvez falte ainda espaços para o debate em que as posições sejam colocadas e que haja um respeito nessa interação. Que você discuta, mas que você seja capaz de argumentar, né, de demonstrar a capacidade de uma certa logicidade do seu pensamento, uma sustentação do seu pensamento. Não é o discurso do ódio, não é o discurso da aniquilação do outro, da desconsideração do outro, porque aí realmente nós vamos viver numa sociedade que a gente não vai conseguir ter um mínimo de condição de caminhar, né? Então, é preciso ter o debate já existe, está cheio de coisas, mas esse debate precisa ser melhor construído no sentido de que os argumentos sejam consolidados, sejam substantivados, né? Que o ódio, não gosto, não vou com a sua cara, isso não é debate. Isso não é debate, isso é mais um achismo, né, Douglas? O papel do jovem nesse processo, para a gente encerrar, o tempo está curtinho aqui já. Tá, ok, vou bem rapidinho. Acho que duas coisas. Primeira, esse momento da eleição a gente discutir, mas não só. Acho que a gente não pode acabar a nossa discussão só com a eleição, né, o voto ali na urna. A política vai além disso. E a segunda, sozinhos também a gente não vai conseguir transformar e mudar as coisas que a gente tanto quer. Então, entender que esse processo de política ele também precisa ser coletivo, a gente socializar com o outro, construir junto com o outro. Acho que esse olhar compartilhado ele pode construir respostas melhores para o Brasil que a gente tanto quer. Então é isso. Obrigado muito pela participação de vocês aqui. Muito obrigado. Obrigada. E essa edição de hoje fica por aqui, mas na semana que vem tem mais Repórter PUC. Na próxima quinta-feira, dia 14 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. E é esse ato de solidariedade tão importante que vai ser o tema do próximo programa. Não perca. Continue ligado na nossa programação e siga a gente também nas redes sociais. Nosso usuário é PUC TV Minas. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.